Fala galera, então a nossa aula de hoje aí é um prolongamento da nossa aula anterior, tá? Em que eu falei sobre números complexos no caso geral. E aí hoje eu vou falar com vocês sobre a nossa transformação de números complexos para a sua forma trigonométrica, tá? Então preciso lembrar pontualmente algumas coisas com vocês aqui. Primeiro, do nosso círculo trigonométrico, né? É um círculo de exposição das funções trigonométricas primárias, que são seno e cosseno, definidas assim como o eixo dos senos, o eixo y da minha função, do meu plano, e o eixo dos cossenos como o meu eixo x, né? Então eu tenho lá meu círculo trigonométrico, onde um ângulo θ qualquer aqui demarcado, um ângulo θ qualquer, gera suas projeções sobre os eixos do seno e cosseno, marcando assim os valores de funções seno de θ e cosseno de θ baseados na medida de suas projeções, tá? Precisamos lembrar sobre sinal das funções da função seno. Lembre-se que eu tenho sinais positivos para o primeiro e segundo quadrante, negativo para o terceiro e quarto. Da função cosseno, sinais positivos para primeiro e quarto quadrante, negativos para segundo e terceiro, né? Sobre o plano de representação dos números complexos. Vocês vão ver que os números complexos, representados geometricamente, são apresentados em um plano bem parecido com o nosso utilizado no círculo trigonométrico. Porém, ao invés de utilizar a nossa classificação em seno e cosseno para os eixos, vou tratar como o eixo dos números reais e eixo dos números imaginários, então reais e imaginários. E aí eu faço uma sobreposição do nosso círculo trigonométrico à representação do plano, né? E aí eu teria aqui para cossenos a representação da minha parte real de um número complexo e o eixo dos senos para a representação da parte imaginária de um número complexo, tá? Então, um número complexo será dado pela sua formação no seguinte padrão. Eu tenho aqui o módulo do meu número complexo, que vocês aprenderam nas operações semana passada, o ρ, que é o módulo do meu número complexo, e um ângulo θ que gere as suas projeções sobre os eixos real e imaginário, associados respectivamente, como eu falei com vocês, a cosseno e seno, né? Então eu tenho uma parte aqui, né, que é a minha parte real, que é o meu ρ cosseno de θ, e a minha parte imaginária, que é o meu ρ seno de θ i, né, representando assim ele como uma parte imaginária, né? Então, o nosso número complexo pode ser assim visto aqui como um triângulo retângulo, né? E aplicando simplesmente o teorema de Pitágoras, eu sei que a minha parte real ao quadrado mais a minha parte imaginária ao quadrado tem que ser igual ao módulo do meu número complexo, como nós já tínhamos visto, né? Então eu tenho lá que se eu tenho um complexo z é igual a mais bi, né, em seu formato genérico, o ρ é igual a raiz de a2 mais b2, né? E aí eu tenho as projeções do meu ângulo, dos meus números complexos, segundo o ângulo θ, que será conhecido como meu argumento para o número complexo. Então, θ é o meu argumento. E a associação entre o argumento e o módulo gera a nossa notação ρ cis θ, né? Que é igual à representação no formato ρ cosseno de θ mais ρ seno de θ i, né? Então, para a gente aprender a representar corretamente aqui, eu quero passar para a forma trigonométrica o meu número complexo z igual a 1 mais i, né? Então, o que eu vou fazer? Primeiro passo, vou calcular o módulo. O ρ é igual a raiz de a2 mais b2, né? O a é igual a 1 e o b também é igual a 1, porque isso aqui é 1 mais 1i, né? Então, isso aqui é raiz de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é igual a raiz de 2, tá? Em seguida, eu vou encontrar o meu argumento. Como é que eu encontro o meu argumento? Eu vou fazer uma igualdade aqui. Eu sei que raiz de 2, que multiplica cosseno de θ
mais I seno de θ tem que ser igual a 1 mais I. E vou associar por partes. A parte real, né? Eu vou associar com a parte real, ou seja, raiz de 2 vezes cosseno de θ é igual a minha parte real, 1. Portanto, cosseno de θ é igual a 1 sobre raiz de 2, né? E racionalizando essa expressão, cosseno de θ é igual a raiz de 2 sobre 2, tá? Positivo. Vou associar agora a minha parte imaginária. Então, raiz de 2 vezes I vezes seno de θ é igual a I, que é a minha parte imaginária, ou 1I simplesmente. I vai embora com I. Seno de θ também será igual a 1 sobre raiz de 2, que em sua expressão racionalizada torna-se raiz de 2 sobre 2. Ou seja, o meu ângulo θ é um ângulo tal que o seno e o cosseno são iguais a raiz de 2 sobre 2. Então, de quem eu estou falando? Simplesmente θ, né? Chego à conclusão aqui que θ é igual a 45 graus ou π sobre 4 no seu formato tradicional. Ou seja, 1 mais I, né, na sua forma original, quando transformado para a forma trigonométrica, é igual a raiz de 2 cis π sobre 4, cosseno e seno de π sobre 4, tá? Um detalhe importante para que vocês percebam, o ângulo do seno e o ângulo do cosseno tem que ser igual, tá? Isso é uma pergunta que me fazem frequentemente no estudo dos números complexos. Não posso utilizar dois ângulos diferentes nessa representação, tá? E sobre, finalmente, aqui as potências e as raízes, né? Eu tenho uma relação aqui de apresentação para vocês, né? Que um número complexo z elevado a um número n, ao natural n, é ρ elevado a n, né? Seja esse número n natural ou fracionário, né? Ou racional, melhor dizendo, um número racional, né? Para ficar mais claro e mais universal, ρ elevado a n, que multiplica cosseno de n vezes θ mais I seno de n vezes θ, tá? Professor, como é que eu vou fazer isso? Simples. Por exemplo, aqui, ó, quero saber quanto vale 1 menos I elevado à oitava. Você não vai sair fazendo isso igual um maluco, multiplicando I menos 1 8 vezes, né? Você vai fazer isso aqui, ó, malandro. Primeiro, vou descobrir o ρ. Então, ρ é igual a raiz de A2, né? 1 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, né? Porque aqui é 1 menos I, ou seja, o B igual a menos 1. Menos 1 ao quadrado vai dar 1 da mesma forma, né? Então, isso aqui vai ser raiz de 2. Igualmente, nós encontramos no outro caso, né? E aí eu vou lá. 1 menos I, né? Então, eu vou igualar isso aqui, 1 menos I, é igual a raiz de 2, que multiplica cosseno de θ mais I seno de θ, né? Vou associar as partes. Então, raiz de 2 cosseno de θ é igual a 1. Então, cosseno de θ é igual a raiz de 2 sobre 2, né? E menos I é igual a raiz de 2, que multiplica I seno de θ. Corto I com I, né? Vai ficar menos 1 aqui do lado de cá. Portanto, seno de θ é igual a menos raiz de 2 sobre 2. E tu vai olhar, é o 45. Não, irmão, não é o 45, tá? É raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, porém, seno é positivo e o cosseno, ou melhor, seno é negativo e o cosseno é positivo. Então, você vai lá, você sabe que é um dos múltiplos do 45, mas não sabe qual. Então, você vai lá no círculo trigonométrico, né? E você vai olhar aqui, ó. Qual é o quadrante que o sinal do seno é negativo e o do cosseno é positivo? Seno negativo e cosseno positivo é o quarto quadrante. Então, esse ângulo aqui, o θ, é o múltiplo de 45 que fica no quarto quadrante, né? Vocês podem entender ele como 360 menos 45. Então, esse ângulo θ é igual a 315 graus, né? Ou, na sua forma trigonométrica, né? Vai ficar aqui 2π menos π sobre 4, né? Que é 360 menos 45,
Seria 4 vezes 2, 8. 8 menos π, 7π sobre 4. Tá? Então, beleza. Passei ele para a forma trigonométrica, ou seja, esse número aqui, 1 menos i, é igual a raiz de 2, que multiplica, ou melhor, desculpem, que multiplica não, raiz de 2, cis 7π sobre 4. Tá, mas para que isso? Eu quero elevar esse número ao oitavo. Então, raiz de 2 cis 7π sobre 4, nada mais é aqui. Raiz de 2 elevado à oitava, que multiplica cosseno de 8 vezes 7π sobre 4, mais seno de 8 vezes 7π sobre 4i. Então, ó, raiz de 2 elevado à oitava, né? É a mesma coisa que 2 à quarta, que é igual a 16. 8 vezes 7π sobre 4, corta, vai ficar 2 vezes 7π, né? Mesma coisa aqui, 2 vezes 7π, que é igual a 14π, né? Sendo 14π um múltiplo de 2π, eu sei que todos esses ângulos aqui são voltas completas, eles serão congruentes a 2π, né? No estudo dos arcos duplos, vocês viram isso com o outro professor, né? Então, isso aqui é congruente a 2π, ou seja, quanto é o cosseno de 2π? O cosseno de 0 é igual a 1 e seno de 0 igual a 0. Então, quanto vai valer 1 menos i à oitava? 1 menos i à oitava vai ser 16, que multiplica 1 mais 0i, igual a 16. Pronto. Achei a potência do meu número complexo numa operação bem mais fácil, né? Aparentemente ela é um pouco mais complicada porque eu fiz passo a passo explicando para vocês. Mas se vocês tentarem fazer na prática, vocês verão que é muito mais tranquilo fazer dessa maneira. E se fosse uma raiz? Se fosse uma raiz, eu ia elevar ao expoente fracionário e dividir o meu ângulo da mesma maneira que fiz com a multiplicação. Valeu, galera? Então, é isso aí. Agora eu posso dizer que vocês já conhecem basicamente tudo sobre números complexos, né? Na verdade, vocês nunca conhecem tudo sobre nada. A verdade é essa, né? Ninguém conhece tudo sobre nada. Sempre existe um ponto mais profundo. Mas você já sabe o necessário para fazer as questões a nível médio aí, que serão exigidas de vocês nos concursos em geral. Então, galera, é isso aí e até a nossa próxima aula.